Insônia e melatonina, você está fazendo isso errado. O título do vídeo já tem um tom mais provocativo porque com certeza você já viu alguma prescrição de melatonina para indivíduos com um diagnóstico fechado de insônia. E a pergunta principal do vídeo de hoje é: será que a melatonina realmente é eficiente para o tratamento de insônia em adultos? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Então a gente precisa primeiramente definir insônia. Insônia é definida como insatisfação com a quantidade ou qualidade do sono. E de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, DSM-5, os critérios de diagnóstico para insônia são os seguintes: queixas de insatisfação com a qualidade e quantidade de sono associada a pelo menos um dos seguintes sintomas: dificuldade para iniciar o sono, ou dificuldade para manter o sono, ou despertar antes do horário habitual sem conseguir retornar ao sono por pelo menos 3 noites por semana durante 3 meses. E as dificuldades relacionadas ao sono acontecem apesar das oportunidades adequadas para dormir. E o indivíduo ele não pode ter a insônia justificada pelo uso de substâncias que têm efeito estimulante, como cafeína, energéticos de modo geral, algum suplemento que tenha efeito estimulante. Então a gente tem esses critérios de diagnóstico para insônia. Uma vez fechado o diagnóstico de insônia, vem a pergunta: a melatonina é um tratamento eficiente para insônia? E para responder essa pergunta, eu trago esse estudo que foi publicado na revista The Lancet em 2022, neste ano no caso. Efeitos comparativos de intervenções farmacológicas para o gerenciamento de curto e longo prazo de insônia em adultos. Uma revisão sistemática com meta-análise em rede. E o objetivo dos pesquisadores desse estudo foi estimar a eficiência comparativa de tratamentos farmacológicos para o tratamento de curto e longo prazo de adultos com insônia. Então, eles realizaram várias análises estatísticas comparando medicamentos como benzodiazepínicos de curta, média e longa duração, medicamentos como Zolpidem, melatonina, para o tratamento de insônia, para descobrir qual desses tratamentos era mais eficiente, qual era o melhor tratamento, qual é o melhor tratamento disponível atualmente para insônia. E eles analisaram, ou melhor, eles classificaram eficiência, que seria a qualidade do sono mensurada por qualquer escala autorrelatável, a descontinuação do tratamento por qualquer razão ou devido a efeitos adversos, e a segurança, que era o número de pacientes com no mínimo um efeito adverso para o tratamento de curto e longo prazo. Sabe o que os pesquisadores descobriram? Bom, trago aqui os resultados para vocês. O medicamento chamado de Exopiclona, comercializado aqui no Brasil com o nome de Prisma, e o Leborexan, que é um medicamento que não temos no Brasil ainda, mas está em fase de aprovação, apresentaram um melhor perfil em relação à segurança, em relação à eficácia, que diz respeito à qualidade do sono, com menores efeitos adversos a curto e longo prazo. Então, esses dois medicamentos apresentaram o melhor perfil de utilização. E eu chamo a atenção para os resultados em relação à melatonina, que é a protagonista do nosso vídeo de hoje. Então, tanto a melatonina quanto a ramelteona, que é um agonista dos receptores de melatonina, e outras drogas não licenciadas, essas substâncias não apresentaram efeitos benéficos gerais. E se eu pudesse resumir os resultados desse estudo em uma única imagem, com certeza seria essa aqui: um apartamento com um incêndio dessa magnitude e ao lado um indivíduo tentando apagar esse incêndio com um balde de água. Você pode interpretar esse incêndio como um indivíduo com um diagnóstico fechado de insônia e aqui ao lado um profissional da área da saúde tentando apagar esse incêndio, prescrevendo melatonina. Perceba aqui a quantidade de água para apagar um incêndio dessa magnitude. Vai funcionar? Não. O tratamento da insônia ele é mais complexo e existe intervenções não farmacológicas e farmacológicas que são muito eficientes. Procure um profissional da área da saúde para lhe instruir da melhor forma possível, tá? Aí você pode pensar, tá, mas para que a melatonina serve? Qual a função da melatonina? A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal. Então a glândula pineal, que é localizada no nosso cérebro, produz a melatonina. Então aqui em vermelho a gente tem a melatonina.
E a melatonina ela vai viajar por todo o nosso corpo. Imagine que a melatonina ela viaja pelo nosso corpo com um grande megafone. E quando ela vai passando por todas as nossas estruturas internas e órgãos do nosso organismo, ela vai gritando, uma vez que a melatonina é liberada durante a noite, em períodos de baixa luminosidade. Então ela vai passando por todas as estruturas e órgãos internos, gritando: pessoal, galera, é noite, está na hora de dormir, está na hora de descansar. Então a melatonina ela atua como um agente cronobiótico. Ela vai sincronizar os nossos ritmos circadianos. Ela vai falar para o nosso corpo quando é dia e quando é noite. Então a melatonina tem essa função. Tá? Então, pessoal, melatonina liberada pela glândula pineal atua aqui em toda a nossa estrutura interna, sinalizando que é dia, sinalizando que é noite, regulando os nossos ritmos circadianos e o ciclo sono-vigília de acordo com o dia e de acordo com a noite. Para facilitar o nosso processo pedagógico, eu trago essa situação. Eu quero que você imagine que a gente tem aqui uma pista de corrida de Fórmula 1, onde a pista é o tempo de sono, os carros aqui de Fórmula 1 são as vias responsáveis pelo sono e o semáforo é responsável pela largada. Então, a pista, como eu falei, é a pista do sono, é o tempo que você fica dormindo. Os carros de Fórmula 1 são as vias do sono, as estruturas, as circuitarias responsáveis pela geração do sono. E o semáforo é a melatonina. Quando o semáforo fica verde, temos a sinalização da melatonina falando para o pessoal, ou seja, para os circuitos relacionados à geração do sono, iniciarem o sono, certo? Então, com esse cenário em mente, você já imagina que a melatonina apenas indica quando que a corrida deve começar pela pista do sono, preparando todos os carros, ou melhor, as estruturas, vias, circuitos cerebrais responsáveis pelo sono. Portanto, a melatonina, ela apenas sinaliza essas estruturas que está na hora de dormir. Ela simplesmente dá ordem para iniciar o sono, falando para aqueles circuitos e estruturas responsáveis pela geração do sono que está na hora de dormir. Ela não participa diretamente do sono. Por isso que a gente tem aquele dado que vimos anteriormente no estudo citado. A melatonina ela não é eficiente para o tratamento de insônia. E quais são as recomendações para quem tem o diagnóstico fechado de insônia? Bom, recomendações que eu trago para você hoje aqui. Terapia não farmacológica. A terapia cognitivo-comportamental para insônia é o tratamento de primeira linha preferido, tá? Posteriormente, seleção de medicamentos. E a seleção dos medicamentos para o tratamento de insônia deve ser feita a partir da queixa do paciente. O paciente tem dificuldade em iniciar o sono ou o paciente tem dificuldade em manter o sono ou os dois. Dependendo dessa queixa, vai ser escolhido o melhor tratamento farmacológico. E é importante mencionar que o tratamento farmacológico ele não deveria ultrapassar 4 semanas, porque a maioria dos estudos controlados por placebo fornece dados diretos de segurança e eficácia apenas por um período relativamente curto. O objetivo do tratamento farmacológico é melhorar os sintomas, obviamente, dando tempo suficiente para que as intervenções não farmacológicas consigam melhorar os sintomas da insônia. Então, por isso que o tratamento deveria durar no máximo 4 semanas. E a gente tem várias orientações sobre a higiene do sono, que todo paciente deveria adotar. Horário regular para dormir e acordar, evitar cochilos com duração superior de 40 minutos durante o dia para não prejudicar o horário de dormir e o tempo de sono à noite, evitar o consumo de cafeína após o almoço e qualquer tipo de bebida que tenha efeito estimulante, evitar grandes refeições antes de dormir, o exercício deve ser realizado durante o dia e exercícios de alta intensidade 2 horas antes de dormir não são recomendados. Limitar o consumo de álcool e manter o ambiente de sono silencioso e escuro. E se você está tendo os sintomas que a gente viu anteriormente que se encaixam nos critérios de diagnóstico de insônia, procure o seu médico, converse com ele e sempre escolha a melhor terapia disponível no momento. Espero que o vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, porque isso também ajuda a crescer cada vez mais a nossa comunidade aqui. E aproveita, comenta e dê sugestões de novos vídeos, conteúdos que você quer ver por aqui. Abraço e até a próxima.